iniciar aqui falando sobre o livro de Marcos, no capítulo 15. Você vai encontrar essa mesma referência lá no livro de Mateus, capítulo 27, versículo 1 em diante, no livro de Lucas, no capítulo 22, versículo 66, livro de Lucas 23, 1, livro de João 18, 28, e assim você, quando quiser entender melhor a palavra de Deus, você busque os versículos que ajudam na compreensão daquilo que você está lendo. Eu não aconselho você buscar fora da Bíblia o conhecimento da Bíblia, porque você vai correr um risco muito grande de ser contaminado pelo pensamento do homem. No versículo 1 diz assim: e logo ao amanhecer, os principais dos sacerdotes, com os anciãos e os escribas, e todo o sinédrio, tiveram conselho, e amarrando Jesus, o levaram e entregaram a Pilatos. E Pilatos lhe perguntou: tu és o rei dos judeus? E ele respondendo disse-lhe: tu o dizes. E os principais dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas, porém ele nada respondia. E Pilatos interrogou outra vez, dizendo: nada respondes? Vê quantas coisas testificam contra ti. Mas Jesus nada mais respondeu, de maneira que Pilatos se maravilhava. Ora, no dia da festa, costumava soltar-lhes um preso qualquer que lhes pedissem. E havia um chamado Barrabás, que, preso por outros amotinadores, tinha em um motim cometido uma morte. E a multidão, dando gritos, começou a pedir que fizesse como sempre lhes tinha feito. E Pilatos lhes respondeu dizendo: quereis que vos solte o rei dos judeus? Porque ele bem sabia que por inveja os principais dos sacerdotes o tinham entregado. Mas os principais dos sacerdotes incitaram a multidão para que fosse solto Barrabás. E Pilatos, respondendo, lhes disse outra vez: que quereis, pois, que faça daquele a quem chamais rei dos judeus? E eles tornaram a clamar: crucifica-o. Mas Pilatos lhes disse: mas que mal fez? E eles cada vez mais clamavam mais: crucifica-o. Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhe Barrabás, e açoitado Jesus, o entregou para ser crucificado. Irmãos, lendo assim esse relato, parece que estão falando só de um relato histórico, de um acontecimento que a gente não tem nada com ele, mas nós estamos aqui falando de vidas humanas. Estamos falando de vida de pais, mães, filhos. Jesus era filho, a mãe dele estava ali presente, os irmãos estavam presentes, os amigos. Ele era inocente, não tinha feito nada de errado. E aqui nós vemos um acontecimento trágico, porque aqueles que deveriam defender o justo, aqueles que deveriam defender quem está correto, quem está certo, o inocente, que é a igreja, os anciãos, o sinédrio, o povo de Deus, esses é que estavam querendo matar o justo. Você já pensaram que absurdo que é isso?
Nós vemos na nossa sociedade atual, acontecendo esses fatos aí, pessoas inocentes sendo presas, sendo mortas, não é? Cristãos sendo perseguidos pelo mundo, a tentativa da destruição da família, das crianças, e nós, como povo de Deus, não podemos concordar com essas coisas. Não é preciso que você pegue uma espada, como o apóstolo Pedro fez, mas você pode orar. Você não pode se conformar com a injustiça, você não pode concordar com a injustiça que está havendo neste mundo. Na época de Jesus havia escravidão, na época de Jesus nós estamos vendo aqui uma injustiça absurda. Hoje ainda continua tendo escravidão, hoje ainda continua havendo injustiças absurdas. Se Jesus viesse hoje aqui para fazer o que ele fez, muitas igrejas o crucificariam também, e muitos crentes concordariam com a crucificação. Então nós, como povo de Deus, irmãos, temos que ler a palavra de Deus e aprender a tomar atitudes, atitude de ser contra as barbaridades que se cometem no mundo. Nós somos chamados para buscar o bem em toda a nossa vida. Nós somos chamados para andar no caminho de Deus. Isso é muito sério, porque Deus não te chama para ser omisso também não. Hoje tem muita gente omissa, muita gente muito isentão, ele está isento, ele não está nem aí, ele está preocupado só com a vida dele. Se a igreja aqui tivesse tomado a atitude que o pecador, que era Pilatos não era cristão, Pilatos não era crente, Pilatos não era do povo de Deus, era um homem comum, não conhecia Deus, não conhecia a palavra de Deus, mas ele estava tomando a atitude certa, enquanto quem teria que fazer isso eram as pessoas, os escribas, os fariseus, os anciãos, o crente que frequentava o templo naquela época. Amém, irmãos? Versículo 16: e os soldados o levaram dentro à sala, que é a da audiência, e convocaram toda a corte, e vestiram-no de púrpura, e tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram na cabeça, e começaram a saudá-lo, dizendo: salve, rei dos judeus. E feriram-no na cabeça com uma cana, e cuspiram nele, e postos de joelhos o adoraram. E havendo escarnecido, despiram-lhe a púrpura e o vestiram com as suas próprias vestes, e o levaram para fora a fim de o crucificarem. E constrangeram um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, a que levasse a cruz. E levaram-no ao lugar do Gólgota, que se traduz por lugar da caveira, e deram-lhe a beber vinho com mirra, mas ele não o tomou. E havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sobre elas sortes, para saber o que cada um levaria. E era a hora terceira, e o crucificaram, e por cima dele estava escrito a sua acusação: o rei dos judeus. E crucificaram com ele 2 salteadores, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumprindo-se a escritura que diz: e com os malfeitores foi contado. Quando fala que cumpriram-se a escritura que diz, está citando o livro de Isaías, capítulo 53, versículo 12. Você vai ver essa referência também lá em Lucas, capítulo 22, versículo 37. E os que passavam blasfemavam dele, meneando
as suas cabeças e dizendo: Ah, tu que derrubas o templo e em 3 dias o edificas, salve-te a ti mesmo e desce da cruz. Aqui fizeram uma referência lá em Salmos 22, 7. E da mesma maneira também os principais dos sacerdotes, com os escribas, diziam um para os outros, zombando: salvou os outros e não pode salvar a si mesmo. Irmãos, isso aqui acontece com muito crente. Às vezes você vê uma pessoa numa situação difícil, você se solidariza com aquela pessoa, às vezes você até sofre com a pessoa, você ora pela pessoa, né, pedindo a cura. Só que daí a pouco você fica doente, aparece alguém para te criticar, né? Você ora por todo mundo, fala de cura, mas você não consegue você mesmo ser curado, entendeu? Então, quando você vai fazer a obra de Deus, você faz a obra para Deus. Você não tem que importar com o que os outros falam, com o que os outros pensam, o que vão achar, o que vão pensar. Você não faz a obra de Deus para ganhar galardão, para ganhar nada. Você tem que fazer a obra de Deus por gratidão, porque Deus olhou do céu e se agradou de você. Isso já é o maior prêmio. O Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz para que o vejamos e acreditemos. Também os que com ele foram crucificados o injuriavam. E chegado a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E à hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Na verdade, ele exclamou perguntando, né? Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzido é: Deus meu, por que me desamparastes? Jesus citou isso para se cumprir o que estava escrito lá em Salmos capítulo 22, versículo 1. Não que ele estava querendo questionar a Deus, porque Deus tinha abandonado ele, porque Deus não abandona o justo. E alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: eis que chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre e, pondo-a numa cana, deu-lhe a beber, dizendo: deixai, vejamos se virá Elias tirá-lo. E Jesus, dando um grande brado, expirou, e o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo. E o centurião que estava defronte dele, vendo que assim clamando expirara, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. E também ali estavam algumas mulheres, olhando de longe, entre as quais também Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé, as quais também o seguiam e o serviam, quando estava na Galileia, e muitas outras que tinham subido com ele a Jerusalém. Irmãos, aqui no versículo 38, você vai ver uma referência lá no livro de Hebreus, no capítulo 6, versículo 19, e no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 1. Porque esse fato aqui é muito importante para os cristãos. Diz a Bíblia aqui que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo. Por que é importante? Porque antigamente, você, para falar com Deus, você tinha que falar com o profeta. O profeta falava com Deus, Deus falava com o profeta falava com você. Era assim que funcionava. Você não tinha acesso direto a Deus.
Quando Jesus vem, Jesus rasga o véu do templo, e lá no Santíssimo, no templo, só o sumo sacerdote podia entrar. Ninguém podia entrar no Santo dos Santos. Só o sumo sacerdote. É onde estava a presença de Deus. Jesus rasga o véu, agora você, um simples pecador, né? Uma pessoa fraca, como eu, como todo mundo, qualquer um de nós agora chegamos na presença de Deus. Tanto é que Jesus deixa claro que diz que tudo o que pedirmos em nome dele, ele fará. Jesus diz que aonde 2 ou mais pessoas estiverem reunidas no nome dele, ele estará. Essa é uma palavra que a gente precisa de crer, irmãos. O fato de a gente ter esse acesso a Deus tão fácil, é só você abrir seu coração, é só você aceitar que Deus já te escolheu, que Deus já te chamou, e você abrir seu coração, não importa onde, como Jesus falou, olha, meu fardo é leve, meu jugo é suave. Quando você está carregando um fardo, não importa onde que você esteja carregando esse fardo, não importa o tamanho do fardo, não importa o tamanho do fardo, não importa quem colocou esse fardo em cima de você. Se você aceitar a palavra de Deus para você e entregar o fardo para Jesus, Jesus vai carregar o fardo para você e vai te dar o fardo dele, que é suave, que é leve. Mas para que você alcance essas coisas, primeiro você tem que aprender a ler a palavra de Deus, aprender a amar a palavra de Deus, aprender a respeitar, a temer, a entender a importância da Bíblia, que tudo isso aqui que nós estamos lendo, esse relato dessa morte terrível, desse homem apanhando cruelmente, sofrendo a noite inteira, sendo humilhado, chicoteado, esbofeteado. Esse relato que nós estamos vendo aqui, irmãos, Jesus sabia que tudo isso ia acontecer, mas ele permitiu que acontecesse para que se cumprisse o que estava escrito na Bíblia, para que você entenda a importância que é a Bíblia para a sua vida. É a Bíblia que vai transformar você. É o que está escrito na Bíblia, irmãos. Não é o que o homem diz, não é os livros que o homem escreveu. É o livro que Deus escreveu que vai transformar a sua vida, a vida da sua família, que vai fazer de você uma pessoa forte, que vai fazer com que a fé cresça tanto dentro de você, que você não se curvará a nada, que nada poderá com você, tanto que a Bíblia diz que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Você imagina o poder que Deus já te deu? Deus te deu o poder sobre todos os animais na face da terra. Livro de Deuteronômio, capítulo 28, olha as promessas de Deus para quem ama a Deus. Quanta coisa maravilhosa está ali. Mas como você não firma a sua fé no que está escrito na Bíblia, você fica buscando a fé através de pensamento positivo, ou achando só porque as coisas estão dando certo, que Deus está com você, o primeiro vento que dá, o primeiro ventinho, o primeiro sopro que dá, a sua fé já acaba. A sua fé parece aquelas luzes de vela, sabe? Viu? Aquela luz de lamparina, dá um ventinho, apaga, né? Por quê? Porque você tem que firmar a sua luz na palavra de Deus, mas você tem que dizer isso para você tem que determinar, você tem que orar a Deus. Eu sempre digo, a coisa mais difícil que tem para fazer aqui na terra é ler a Bíblia.
É difícil, por quê? Porque o diabo não deixa você ler a Bíblia, não deixa. E ainda que quando você lê, se você toma uma atitude, você lê mais por obrigação do que por amor. Você não consegue amar a Bíblia, se encantar com ela. Aí o que eu vejo aí, pessoas querendo estudar a Bíblia através de pensamento humano, né? Buscando no hebraico, no aramaico, no grego, nos livros apócrifos, nas revistas, nos livros escritos por homem, na história, na teologia, na escatologia, procurando conhecer a Bíblia. Não é por aí, irmãos, não é por aí. A Bíblia você vai conhecer ela por ela mesma, lendo ela repetidamente na sua vida, pedindo a Deus: Senhor, eu preciso de amar a tua palavra. Qualquer coisa que você vai tomar uma atitude importante na sua vida, se fecha no teu quarto, ore a Deus e fala: Senhor, me dá uma palavra. Deus vai te dar uma palavra. Quantas vezes Deus me acordou de madrugada e me deu um versículo da Bíblia? Quando eu acordava para pegar aquele versículo ali, Deus me dando uma direção, Deus me dando uma resposta clara, né? Quantas vezes numa situação de dificuldade, imediata, sem eu saber o que eu ia fazer, e eu abri a Bíblia de olho fechado, 31.105 versículos aqui, e colocar o dedo exatamente naquilo que eu precisava de saber, né? Que eu nem sabia, estava de frente de pessoas que eu nem sabia o pensamento delas, não sabia nem nada sobre a vida delas, e Deus me mostrar ali claramente o que estava acontecendo. Então, lá no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 12, Deus diz claramente que a Bíblia é viva e eficaz. Se ela é viva, ela vai estar sempre pronta para agir na sua vida, sempre, sempre. Esse é o nosso refúgio, a palavra de Deus. É essa palavra que fala com você de verdade. Às vezes as pessoas viajam para ir numa igreja para ouvir uma profecia de homem. Passam 20, 30, 40 anos na igreja, não conseguem evoluir, não conseguem alcançar Deus de verdade, porque estão sempre procurando no homem. Mas a Bíblia é o próprio Deus falando com você. O próprio Deus falando com você. Você tem que compreender isso, irmãos. É importante demais você desejar de Deus, que Deus faça com que você ame essa palavra, faça com que você admire essa palavra, com que você respeite essa palavra. É muito importante para a sua vida isso. E, além disso, eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos. Nós fomos criados com uma cultura errada, uma cultura de religião. A Bíblia não é um livro de religião. Deus não criou religião. Deus criou a igreja é apenas uma sala de aula, assim como você vai numa sala de aula para se formar engenheiro, dentista, médico. A igreja é uma sala de aula para você se formar em cristão, em servo de Deus. Mas Deus não criou religião nenhuma, não. E você tem que entender que o relacionamento com Deus é individual. Quando diz aqui que rasgou o véu de cima a baixo, para que a pessoa pudesse entrar no Santíssimo, essa pessoa que tem que desejar entrar no Santíssimo é você. É você. É você, a vida é sua. Quem vai morrer é você. Quem tem que ressuscitar é você. Quem tem que ter um relacionamento com Deus é você. Então você tem que desejar entrar no Santíssimo, porque Deus não te chamou para viver longe dele. Você, quando conhece uma pessoa que você ama,
e se você se encantar de verdade com essa pessoa, qual a atitude que você toma? Que é casar com a pessoa. E qual é a proposta do casamento? A proposta do casamento, no dia do casamento, é de viver eternamente um com o outro. Ninguém faz uma jura no casamento e fala, olha, eu acho que eu vou viver 1 ano com você, vou viver uns 3 meses. Eu não conheço nenhum casamento que é assim. A pessoa ali, ela está tão encantada com o outro, que ela, perante várias testemunhas, não importa nem a religião, ela vai declarar que ela está fazendo aquela união para toda a vida. Embora às vezes dure uma semana, ou 10 anos, ou 20 anos. E com Deus, irmãos, eu vou deixar claro para vocês aqui, com Deus é casamento. O livro de Isaías, Deus deixa claro, se não me falha a memória, no capítulo 54, que Ele é o marido, você é a esposa. Jesus disse que Ele é o noivo, você é a noiva. Com Deus é casamento. Essa história religiosa, de religioso, de colocar Deus em um canto, e uma vez por semana, ou 2 vezes por semana, ir procurar Deus, e aí na hora que vem uma calamidade, aí você se lembra que Deus existe, que Ele é o Salvador, aí você se apaixona por Deus terrivelmente. Eu acho isso aí uma criancice. Isso é uma criancice. Quer dizer que quando você está numa dificuldade, que você não tem força para vencer a dificuldade, aí sim Deus serve. Aí a igreja serve. Não faça isso, irmão. Não faça isso. Deus está te chamando para um relacionamento de amor profundo, de amizade, de amor sincero. Deus não está nem perguntando o que você tem para oferecer para Ele. Deus apenas quer que você o ame de verdade, que você comece a desejá-lo. Por isso que o mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E você sabe que você não ama Deus acima de todas as coisas, você sabe disso. Então, se você sabe disso, vocês têm que começar a lutar. E essa luta, ela é todos os dias. Todos os dias. Tem gente que diz que acredita em Deus, que você fica até impressionado, falando, puxa vida, eu estou perdendo feio para essa pessoa. Ela tem um problema, ela vai procurar a solução num santo de madeira, de barro, de gesso. Ela vai procurar a solução num pastor, num padre, num macumbeiro, num feiticeiro, mas diz que acredita em Deus. Jesus rasgou o véu de cima a baixo. Eu espero que você compreenda que Ele fez isso porque Ele te ama. Ele tem um projeto de futuro para você. O que Deus tem para você não é para agora, não é para que você veja com seus olhos carnais. Jesus falou, feliz aquele que não vê e crê. Se você não está vendo, irmão, que bênção. Se dedique a crer, se dedique a ler a palavra, acreditar no que está escrito, acreditar nas promessas, assumir o seu relacionamento com Deus, assumir a sua filiação, assumir que Deus te escolheu para ser filho. Deus fala, vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Deus diz que Ele vai ser seu pai, você vai ser filho dele, filha dele. Agora, não adianta Deus fazer maravilhas, Deus fazer milhares de curas, se isso não muda você em nada. Você é chamado para mudar, você é chamado para aceitar as promessas de Deus. Amém, irmãos? Versículo 42. E chegada a tarde, porquanto era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, chegou José de Arimateia, senador honrado, que também esperava o reino de Deus, e ousadamente foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. E Pilatos se maravilhou de que já estivesse morto.
E chamando o centurião, perguntou-lhe se já havia muito que tinha morrido. E tendo-se certificado pelo centurião, deu o corpo a José, o qual comprara um lençol fino e, tirando-o da cruz, o envolveu nele e o depositou num sepulcro lavrado numa rocha, e revolveu uma pedra para a porta do sepulcro. E Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde punham o corpo de Jesus. Louvado seja Deus.